outrora você fazia, hoje você não faz mais. Davi, ele estava naquele campo e aquele profeta falou assim, ele falou pro pai dele, tem alguém mais aí? Ainda existe mais algum filho? Seu pai falou assim, ainda tem um, mas você não vai gostar dele porque ele é pequeno, ele é franzino, ele é magrinho, não vai servir para rei. O profeta manda dizer assim, ninguém sente na mesa até que o menor da casa sente com vocês. Deus, ele não enxerga a nossa característica, ele não enxerga o nosso corpo, ele não enxerga o nosso eu exterior, ele enxerga o nosso coração, ele enxerga a nossa sensibilidade, ele enxerga a nossa presença interior com ele, o nosso diálogo com ele. Deus, ele vê diferente do homem. O homem, ele vai ver, ele vai ter julgar, ele vai falar de ti. Se tu não for uma característica boa, se tu não for forte, grande, não serviria para rei. Mas Deus, ele queria erguer Davi do nada. Ele erguer Davi do zero. Davi foi erguido a rei. Davi, ele teve um reinado grande. Davi, a Bíblia chega a nos falar que ele chegava a dançar no Espírito Santo. Ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus que vários versículos do livro de Salmos ele escreveu, que a gente lê outroramente quase praticamente todas as noites. Davi, ele subiu tanto para a cabeça dele que Deus estava com ele, que certo dia, enquanto eles guerreavam para salvar a bandeira de Israel, Davi, enquanto ele andava lá em cima, lá no segundo piso do seu palácio, ele olhou para baixo e enxergou uma mulher, e essa mulher estava tomando banho. E ele se apaixonou por essa mulher. Naquele momento eu posso ver que Davi, ele era humano assim como eu e você. Ele errou sim. Mas naquele momento ele não pediu direção para Deus. Naquele momento ele não orou, ele não falou nada. Ele simplesmente alimentou a sua carne. Ele olhou aquela mulher. Ele poderia ter qualquer mulher do reino. Ele escolheu logo aquela mulher, Batseba, esposa de Urias. E mandou que viesse para o reino dele, para ficar com ele. Enquanto seu esposo Urias estava batalhando na guerra para salvar a bandeira de Israel, batalhando pelo rei Davi, e ele me faz isso com aquele homem. Naquele momento eu pude ver que Davi, ele não tinha a comunhão correta naquele momento, naquele dia, com Deus. Porque se ele tivesse comunhão com Deus, ele não teria feito aquilo. Eles tiveram relações e ela ficou grávida. Mas como que ela ia falar para o seu marido que ela estava grávida, sendo que seu marido estava lá na guerra, pelejando pela bandeira de Israel? Batseba então estava no ventre um filho, mas um filho do adultério. Davi então ele planejou, arquitetou na sua mente algo para que matasse Urias lá na guerra. Mas antes disso, ele pensou em algo melhor. Ele mandou que chamasse esse homem e falou assim para ele: Urias, eu vi que tu tem se esforçado, eu vi que tu tenha ficado de frente na guerra lá, pelejando pela bandeira de Israel. Eu vou te dar uma colher de chá, eu vou deixar que tu fique uma noite com a tua mulher, para te servir com ela, jantar, sei lá o que tu vai fazer com ela. Davi estava arquitetando algo para que eles tivessem uma noite e esse tal filho seria então de Urias. Mas Urias naquela noite ele pensou assim: não, mas é errado. Que graça teria eu de estar com a minha mulher na minha casa, vivendo do bom e do melhor, sendo que meus colegas estão guerreando pela bandeira de Israel? Que soldado eu seria então? E muitas das vezes as pessoas estão indo na casa do Senhor levar um alimento diário para as pessoas, e muitas pessoas importantes não estão dando valor. Muitas pessoas importantes não estão dando muitas vezes a mínima. Mas pela graça do Senhor Jesus sempre tem um varão ou outro que vai levar a mensagem. Nós estamos vendo um tempo onde está se cumprindo a mensagem, onde a Bíblia nos fala que nos finais do tempo muitos corações iam esfriar. E está acontecendo. As pessoas hoje em dia não estão acreditando mais no Evangelho, elas não estão acreditando mais na salvação, nem em cura e nem coisa nenhuma. Porque o mundo está cegando. Porque é tão bom viver no mundo sem ter momento com a Bíblia. Porque se tu está na igreja tem que seguir as doutrinas, tem que seguir regras. No mundo não precisa não. Vamos ficar no mundo então. E aí que está o erro. A nossa vida aqui na terra é passageira. Ninguém vai ficar aqui como semente.
A gente vive aqui no máximo 120 anos, como o nosso livro de Gênesis nos fala. A nossa vida verdadeira é lá no céu. A gente não tem o espírito, a gente é o espírito, a gente tem um corpo. E esse corpo, qualquer dia desses, pode morrer e se terminar no pó, da onde o homem veio. Só que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas não estão querendo relacionamento sério com Deus. E muitas das vezes não está sendo fácil a gente prosseguir, porque a gente é falho. A gente veio do pecado. Mas não podemos usar esse motivo para vir fraquejar todos os dias. Porque se Jesus ele venceu, ele veio, se fez carne assim como nós somos agora, e ele passou por coisas que a gente passou e ainda está passando, ele venceu. Ele falou assim: Pai, está consumado, Pai. Eu venci o mundo. Foi difícil, Pai, foi sim. As pessoas cuspiram na minha cara, as pessoas me jogavam pedra, Pai, as pessoas bateram em mim, me julgavam, falavam mal e me crucificaram, Pai, e me mataram, Pai. Mas foi possível, Pai, eu venci. Então, é possível a gente conseguir sim prosseguir. Só que, meu irmão, as provações vão vir dia a dia. Não acha que a gente entra na igreja e as coisas começam a engrenar, não. Pelo contrário, Deus vai nos provar. Porque a gente dá glória a Deus onde tem um alimento, onde tem coisas bens, é fácil. Quero ver da glória a Deus como está faltando o alimento. Quero ver da glória a Deus como está faltando uma conta atrasada, a água, a luz sendo cortada. Deus ele vai nos provar. Só que 1 Coríntios 10:13 ele fala que Deus ele só nos dá a cruz que a gente pode carregar. Se você tem essa cruz, se você tem esse caminho a prosseguir que você acha que não é possível concluir, eu te digo que é possível sim, porque a Bíblia me fala. E a Bíblia não mente. Davi, ele poderia ter qualquer uma, ele escolheu a mulher errada. E ele alimentou aquilo na cabeça dele, ele estava cego, ele estava apaixonado. Urias, ele não foi para casa naquela noite. Urias, ele ficou dormindo na frente do palácio. E eu acredito, eu imagino, com gente tudo que Davi ficou feliz, pensando: consegui me safar dessa. As pessoas da sociedade não vão saber. Urias não vai saber. Só eu e Batseba vamos saber. E vai ser o nosso segredo. No outro dia, então, quando Davi acorda, ele olha para fora, ele vê Urias deitado na porta. Ele pensou: ele não foi lá. Só que Urias já tinha que voltar para a guerra para continuar, para levar a Arca da Aliança. Davi, então, ele tem outra mente na cabeça dele. Cego. Totalmente cego. Ele pega uma carta, uma caneta e um papiro e escreve assim: para Joabe, o capitão do exército que estava no comando naquela guerra, e falou assim: Joabe, eu preciso que Urias fique aí. Eu preciso que tu coloque ele na frente da batalha para que morra, porque ele não pode voltar para casa. Eu enxergo que Davi estava totalmente cego neste momento, porque ele matou uma pessoa. Ele matou uma pessoa que não tinha nada a ver com nada. Ainda estava salvando, lutando por Israel. Davi mata. Ele é colocado então na frente do campo de batalha. Ele é morto. E aí a Bíblia nos fala que Davi toma Batseba como esposa. Eu acredito que ele pensou na mente dele: bom, só eu e Batseba sabemos. A sociedade não sabe, ninguém sabe. Mas ele se esqueceu do principal. Deus sabia. Muitas das vezes a gente se esconde das pessoas. A gente faz coisas erradas e se esconde das pessoas. Mas não sabendo que a gente tem que se esconder de Deus. Seria o principal. Mas não tem como se esconder de Deus. E muitas das vezes a gente está fazendo as coisas erradas do pastor, fazendo coisas erradas de qualquer irmão, membro, achando que ninguém vai descobrir. E sem mesmo se preocupar se Deus está enxergando ou não, que é o principal. Essa mulher estava com um filho do adultério no ventre. Ela estava gerando. Naquele momento, Deus envia um profeta para falar com Davi. O profeta Natan. Ele chega até o palácio. O profeta sabia, Deus já tinha revelado para o profeta: Natan, Davi ele adulterou, ele fez coisa errada, vai lá e fala com ele que tá feia a coisa. O profeta vai lá e o profeta inventa uma historinha para Davi. Ele fala assim: Davi, imagine você comigo, Davi. Tinha um homem rico
E com ele tinha milhares de ovelhas, Davi. E veio um amigo para jantar na casa dele, e em vez de ele matar uma das ovelhas dele, ele foi lá onde tinha o Senhor, ele pegou a única ovelha do Senhor e matou a ovelha do Senhor. E ainda matou aquele rapaz, aquele velho. O que você faria, Davi, como rei, Davi? Se Davi tivesse orado para Deus, pensado antes de falar, Davi não, ele simplesmente falou na cara, falou assim: olha, profeta, eu quero que ele tenha que pagar 4 vezes mais pelo crime que ele fez. Davi não sabia que esse rapaz era ele. O profeta falou assim: Davi, se pelo menos tu tivesse misericórdia, Davi. Eu estou falando de ti, Davi. Tu foi o cara que tinha milhares de mulheres que você poderia pegar do reinado. Você pegou logo a do cara, do homem lá, do Urias, e ainda matou ele, Davi. E agora, Davi, tu mesmo se condenou pela tua própria boca, Davi. Muitas das vezes nós cristãos, a gente nos condena com a nossa própria boca. Muitas vezes a gente fala assim: não, mas não é pra mim, eu não vou conseguir. Desse jeito não vai conseguir mesmo. Tem que falar assim com a convicção: eu vou conseguir. Porque a nossa boca é sim, sim, não, não. O crente é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Muitas vezes a gente está na nossa vida assim, que não anda pra frente, porque a gente mesmo condena nós próprios. Se você soubesse a autoridade que tem a tua e a minha boca para profetizar, infelizmente pro mal também tem. A nossa semente, a nossa fé, palavras lançadas na terra são como semente no campo da fé. Se você lançar semente, se você regar, você vai colher. Tem coisas que eu estou colhendo aí na minha vida, que eu fiz outrora lá, anos atrás. De certa forma a gente vai colher. Davi foi condenado pela própria boca. Ele ia pagar 4 vezes mais pelo erro que ele cometeu. E não foi Deus que julgou ele, foi ele mesmo, pela boca dele. O profeta foi embora. A Bíblia me fala então que Davi orou 1 vez, 2 vezes, 7 dias. Davi começou a orar, jejuar, chorando, rolando no chão. Deus tem misericórdia, não mata essa criança, Deus. Não mata, Pai, não mata. Mas for tarde. Davi recebe a notícia então: ó rei, teu filho lá, ele nasceu, mas ele não sobreviveu, ele morreu. Eu imagino que Davi começou a falar com Deus: Deus, começou já? O Senhor já está me provando, Pai? Essa é a primeira, Pai, provação das 4 que o Senhor me colocou na minha vida? Naquela mesma noite, Davi se confortou com aquele acontecimento e desceu até Batseba e teve uma noite com ela. Ele pensou assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, meu irmão, Deus nos dá, mas se a gente não zelar pelo aquele presente que Ele nos deu, Ele vai nos tirar. Muitas das vezes o teu presente ainda não chegou, porque não é o momento. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de você nascer, crescer, morrer. Há tempo de plantar, colher. Todo o tempo está determinado no tempo de Deus. Todas as coisas estão determinadas no tempo de Deus. Muitas das vezes Deus nos deu algo porque Ele sabe que a gente vai sair do caminho dele. Se Deus não deu ainda talvez a sua BMW, é porque Ele sabe que você vai ganhar esse carro, vai começar a passear e vai esquecer de Deus. Não é o momento. Talvez Deus não deu ainda uma casa melhor para você, porque Ele sabe que você vai querer ficar só sentado no sofá assistindo sua TV de 42 polegadas e não vai... Talvez Deus não deu ainda o seu namorado, a sua namorada, porque Ele sabe que você vai ficar sentado no sofá, bajulando Ele e não vai querer ir na igreja. É assim que Deus trabalha. Enquanto não tivermos ainda a convicção de receber o tal determinado presente, a gente não vai ganhar. É assim que funciona. Só que muitas das vezes a gente não consegue entender os planos de Deus para conosco. A gente entra na igreja hoje e já quer receber a bênção. Enxerga Deus com uma lâmpada mágica do Aladim lá que tem que esfregar e vir 3 desejos, tu pede e tchau, vai embora. Não é assim que funciona. Infelizmente hoje em dia a gente não vê Deus como uma salvação. A gente vê Deus como uma coisa que a gente vai lá e pede. Ei, a gente seguindo as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, as obras de Deus, as coisas demais serão acrescentadas. A gente nem precisa se preocupar com as coisas